Olá pessoas, professor Matheus Martins aqui novamente nessa difícil vida de blogueirinha com mais uma videoaula de história. Nesse episódio, discutindo especificamente o conceito de nazifascismo. Nos episódios seguintes a gente debate um pouquinho sobre a ascensão de Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha. Mas essa aula é uma aula mais difícil, é um pouquinho mais dura, é uma aula bem conceitual e eu queria que vocês prestassem um pouquinho mais de atenção a ela por conta disso. Em especial porque o debate sobre nazifascismo, apesar de se referir a um conceito formulado no início do século XX, perpassa toda a história recente e permanece na nossa política atual, não só do mundo como no Brasil. A discussão sobre ser ou não fascista em relação a determinados grupos políticos que estão postos na cena pública nacional toca o nosso cotidiano. Inclusive, o nosso presente, não só o passado recente, é o presente de fato. Esse debate tem que ser feito, é um debate duro, é um debate problemático, mas tem que ser encarado porque a perspectiva da gente aqui é educar. Não é apagar, não é silenciar, é simplesmente suprir vocês de informações para que vocês possam, da maneira de vocês, construir os seus critérios para se portar ou se colocar diante do debate público. Uma vez que eu disse isso, vou tentar evitar cair muito no debate político nacional para não trazer uma tendência para as afirmações ou para os pensamentos dos quais eu vou me utilizar aqui. Mas reflitam, pensem um pouquinho sobre os elementos que eu vou apresentar e vejam se eles servem ou não para analisar o cenário da política nacional atual. Isso aí vocês fazem por si só, não vai ser um trabalho meu. Dito isso, vamos aqui para a questão da história de fato. O conceito de nazifascismo está ali permeando justamente governos autoritários que vão surgir no início do século XX, em especial os governos da Itália de Benedito Mussolini e o governo da Alemanha do Adolf Hitler. São governos oriundos da crise do sistema capitalista, a crise de 29, do enfraquecimento das políticas liberais e também do temor da ascensão do comunismo. Eles estão se equilibrando entre esses dois outros protagonistas a nível mundial da política ideológica internacional, comunismo de um lado e liberalismo do outro. Essa terceira via, que é o nazifascismo, olhem só, não pode ser chamado de forma alguma de um governo de esquerda, nem de extrema esquerda. O nazifascismo é um governo de extrema direita, com todas as características próprias de governos autoritários de direita. Não há nenhuma correlação que obrigue governos de esquerda a serem autoritários, nem muito menos governos de direita a serem autoritários. Mas existe uma correlação clara entre o nazifascismo e uma direita extremamente preconceituosa, eugenista, radicalmente avessa ao socialismo em qualquer instância, radicalmente avessa à democracia e com características que são próprias do campo político de direita. Dito isso, por favor, não digam que nazifascismo é governo de esquerda. Porque se você disser isso, o coração do pobre professor de história vai ficar muito mal. Eu vou passar uma vergonha enorme na rua quando perguntarem você foi aluno de que professor para estar dizendo essas bobagens. E você vai dizer professor Matheus. Como é que vai ficar meu nome, minha reputação? Então se você for falar que nazifascismo é de esquerda, por favor, não diga que foi meu aluno, não. Para eu não passar essa vergonha. Combinado? A gente pode tratar também do conceito de nazifascismo atrelado ao conceito de governos totalitários. Por governo totalitário, a gente vai entender um modelo de governo que surge ali na Europa durante o período... Surge, tá, pessoal? Não é exclusivo, surge. No período entre guerras. Estou falando ali do período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Justamente a crise do capitalismo de 29 que vai incentivar esses governos autoritários de direita a ascender ao poder, por um lado, para evitar o comunismo, por outro, como uma crítica à extrema liberdade de mercado e falta de controle do Estado sobre a economia do liberalismo. Esses governos totalitários são caracterizados por serem ditaduras onde o Estado controla a sociedade e o indivíduo é submisso a esse Estado.
Sobre a questão de mais Estado e menos Estado, mais uma vez, não é uma prerrogativa nem de esquerda, nem uma prerrogativa de direita. Existem direitas mais estatais e existem esquerdas mais estatais. O que a gente pode falar é que o nazifascismo ele é oriundo de antigas ideias aristocráticas, eugenistas, que estão povoando o pensamento de Alemanha e de Itália desde o século XIX, oriundas de nacionalismos e de pretensas superioridades raciais ou históricas desses povos, e que vão dar a esse elemento uma característica muito típica de direitas. São movimentos de extrema-direita, eu não canso de repetir isso, porque é vergonhoso, de fato, você colocar os regimes nazifascistas como extrema-esquerda. Olha, não estou dizendo que a extrema-esquerda não tem problemas, tem sim. A gente pode falar do governo do Stalin, que é bem problemático, mas por mais que ele seja problemático, ele não chega aos pés do que foi o horror sistêmico de expurgo, de eliminação, de perseguição, de supressão de vidas que o nazifascismo provocou na Europa durante um curto período de tempo. Não só das vidas de etnias que eram diferentes como os judeus, mas a vida da oposição de um modo geral, certo? Comunistas, ciganos, anarquistas, qualquer pessoa que destoasse da perspectiva desses governos era logo eliminada. Porque esses governos têm uma ideia, uma lógica de funcionamento organicista. Professor, organicismo não é um conceito autoexplicável para mim. Determine, por favor, o que é que isso significa. Então, pensem a seguinte analogia, a seguinte metáfora. Os regimes totalitários, os governos nazifascistas, eles pensam a relação entre sociedade e governo como se fosse um organismo vivo. E nesse organismo, o governo corresponde à cabeça, enquanto a sociedade responde ao corpo. Certo? Então aqui está governo e aqui está a sociedade. O governo é a cabeça que controla a sociedade. Portanto, ele sabe de tudo que se passa na sociedade e ele tem um comando sobre tudo. Não à toa, ele é um governo totalitário. Ele está em todas as partes da sociedade, é um governo que vigia tudo, que tem um controle sobre tudo. Mas então é um organismo vivo, é um corpo, tá lá, a cabeça, o governo e o corpo, de fato, a sociedade. Qual é o espaço que há aqui, nessa lógica organicista, para oposição? Não há. Não há espaço para oposição. A oposição aqui é vista sempre, sem exceção, como algo a ser eliminado. Por quê, professor? Porque se é oposição a um corpo, ele só pode ser um agente externo que vai contaminar esse corpo, que vai deteriorar esse corpo que é sadio por natureza. A relação entre governo e sociedade com esse controle total era enxergada como a coisa mais sã possível. E qualquer oposição seria uma oposição à saúde do corpo social. Se é oposição à saúde do corpo, é um verme, é um ser rastejante que pode provocar doenças e deve ser completamente suprimido. Imaginem o governo da Alemanha, a época de Hitler, dizendo que o governo da Alemanha é a Alemanha. Como é que você vai ser oposição à Alemanha? Se você é oposição à Alemanha, você não é alemão. Se não é alemão, é inimigo da nação, portanto eu devo lhe perseguir, eu devo lhe exterminar, porque você prejudica a saúde do corpo social. Isso que dá a característica desses governos de estarem sempre relacionados a regimes ditatoriais. Porque aqui não há nenhuma parcela de respeito às minorias políticas ou às minorias étnicas. Quem não concorda com o governo tem que ser eliminado, tem que ser suprimido. Ah, detalhe, é ditatorial, mas tanto Hitler como Mussolini assumem o poder por formas legais. O Hitler é eleito chanceler na Alemanha, depois da morte do presidente ele acaba se tornando Führer, que é a união dos dois cargos, presidente e primeiro-ministro, por voto popular. E o Mussolini é indicado ao poder pelo rei Vítor Emanuel, indicado ao cargo de primeiro-ministro. Então estava dentro das normas legais de ambos os países. Mas isso não significa que eles continuem obedecendo e respeitando a Constituição ou obedecendo e respeitando as minorias sociais. Ninguém tem direito nessas sociedades de se opor ao regime político instaurado. É o suprassumo da violência, não só violência simbólica, como a violência física. É matar, é aniquilar o outro, aniquilar o diferente, o que pensa distinto. Certo? E isso é muito forte, isso povoa com muita força o pensamento político nesses dois países.
olha aqui, uma série de elementos que a gente pode colocar como formuladores dos governos nazifascistas. Primeiro de tudo, a ideia do ultranacionalismo. Ora, o lema da Alemanha é Deutschland über all, com os nazistas. É a Alemanha acima de tudo. Não sei se vocês já escutaram algo do tipo, mas... Bem, quando ele fala que a Alemanha está acima de tudo, significa que não existe nenhum outro que possa dar espaço, que possa conviver com a Alemanha. Porque a Alemanha, primeiro. O resto é resto. Isso faz com que qualquer perspectiva de estrangeiro seja visto na Alemanha com aversão, com medo, há uma fobia do estrangeiro, há uma recusa ao diálogo com o estrangeiro de todas as formas possíveis, seja ele francês, seja ele eslavo, seja ele judeu. Esses são só inimigos da nação e, mais uma vez, como inimigos da nação, eles devem ser subjugados, devem ser suprimidos, devem ser eliminados, porque a nação vem primeiro. A sociedade vem primeiro, preservar o corpo social é a essência desses governos. Não à toa eu posso dizer que eles são totalitários, eles procuram ser totais, ter o controle amplo sobre a sociedade de um modo geral. Uma outra característica desses governos é o apelo ao militarismo, porque numa sociedade que se enxerga como um corpo cuja cabeça é o governo, os militares são a mão, o braço forte que vai expurgar qualquer ameaça à saúde do corpo. Não à toa eles são os elementos mais importantes, centrais, depois do governo, de todo o discurso e toda a lógica do nazifascismo. Porque eles cuidam da vigilância, eles cuidam da perseguição e eles cuidam da supressão a todas as formas de oposição que venham a existir nessas sociedades. Aqui a gente pode citar um binômio também que é bem trabalhado na retórica nazifascista, que é o anticomunismo e o antiliberalismo. Eles caminham lado a lado, mas eu posso dizer aqui sem sombra de dúvidas para vocês que o comunismo é muito mais odiado pelos fascistas do que o liberalismo. Por que eles caminham lado a lado? Para um nazista, o comunismo é o outro lado da moeda do liberalismo. É seu oposto, seu antagônico total. Mas não compactua ao respeito às velhas tradições e às velhas hierarquias aristocráticas que estavam dadas como preceito da formação dos Estados nacionais na Alemanha e na Itália. Porque o comunismo é a luta pela deteriorização da antiga sociedade de classes, da antiga sociedade de hierarquias. O comunismo ele prega uma sociedade sem classe, uma sociedade sem propriedade privada. É um temor muito grande o comunismo para os nazifascistas, em especial as elites de Itália e Alemanha, mesmo não sendo muitas vezes as mais adeptas possíveis ao nazifascismo, com o temor do crescimento de movimentos comunistas, vão aderir de primeira hora a esses movimentos translocados liderados pelo Mussolini e pelo Hitler para evitar que o comunismo se instaure nos seus países. Então a elite, pensando no dinheiro, pensando na propriedade privada, na manutenção de seus privilégios, cola com os nazifascistas e legitima os movimentos para evitar que o comunismo chegue pelas mãos de uma revolução popular, de uma revolução social dentro da Itália e da Alemanha, da Espanha também. A Espanha vai passar por uma guerra civil terrível nesse contexto, que vai estar muito relacionada a esse antagonismo ao comunismo. E outra perspectiva, que eu já mencionei nesse binômio, é o antiliberalismo. O antiliberalismo está relacionado ali a uma crítica à crise de 29, propriamente dita. A falta de relação entre Estado e economia que deixa esses países à míngua durante o processo de crise e que a partir de agora deve ser suprimido. Por quê? Porque o antiliberalismo ele preconiza liberdade de mercado, mas de certa forma ele também é liberdade de discurso político. E isso nunca pode ser permitido dentro de uma sociedade
totalitária, onde o governo tem o controle total. Se eu permito que alguém fale contra o governo, eu não sou mais totalitário. Eu tenho oposição dentro do tecido social. Então, o liberalismo, por esses dois preceitos, tanto pela liberdade econômica como pela liberdade política, vai ter também um enfrentamento muito forte dentro desse discurso nazifascista. Isso tudo pode ser resumido ou pode ser composto em relação à antagonização da democracia. Porque todo nazifascista é defensor de um regime de partido único. Por que de partido único? Porque se você só tem um partido, você tem o controle de todo o sistema político. Não há oposição. Não há quem possa falar contra. Então o unipartidarismo, apesar de ser utilizado em outras formas de ditadura, é característica também forte e pungente dos regimes totalitários nazifascistas. Aqui, outra característica é o culto forte à liderança. Ficou escondidinho aqui embaixo no chão, mas esse elemento de culto ao líder está intrinsecamente relacionado também a um excesso de propaganda estatal que coloca esse camarada como o Messias, o salvador da pátria, o único camarada que tem solução, porque nenhum outro vai ser capaz de resolver, só o Führer, o Duce, o Generalíssimo. Então tem essa série de apelidozinhos de liderança, o cara que é maior que todos, o melhor que todos, que vai estar lá para resolver a crise política, mesmo que não pareça que ele tenha capacidade para isso, mas ele é o Führer, ele é sabe, essas figuras mitológicas que aparecem aí na política. Então é mais ou menos isso que está sendo dado. A propaganda estatal vai influenciar isso com muita força, vai colocar em todos os postos públicos imagens enormes do líder numa posição de altivez, como se convocasse a pátria a lutar pelo bem-estar da nação. É tudo bizarro, mas é colocado como uma forma de propaganda governamental para garantir e legitimar o discurso público forte dessa liderança pretensamente carismática. Outro lance que a gente pode mencionar aqui é a educação dirigida. Esses camaradas são obcecados pelo controle da educação. Todo nazifascista, ele tem no seu íntere uma ideia de que se ele controla a educação, ele controla a consciência das classes, da sociedade no futuro, dos indivíduos que vão crescer permeados por essa educação. Então aqui há uma briga pela cultura, pelo domínio sobre a verdade, desde a educação primária até o jovem que vai se formar num campo profissional. Isso é uma das coisas mais doentias desses regimes, porque a aversão ao estranho, à alteridade, ao diferente, é colocada não só como uma perspectiva de discurso político, mas como uma perspectiva educacional. Veja, o anticomunismo era uma prática da educação italiana durante o regime fascista de Mussolini. A aversão aos judeus era uma prática educacional cotidiana da Alemanha nazista de Adolf Hitler. Todas essas perspectivas estão sendo entronizadas na cabeça dos jovens como um modelo de controle da sociedade no futuro. É muito cruel que você não dê a liberdade a um jovem de pensar por sua própria cabeça. Você queira ter o controle desse camarada, não lhe dando alternativas de um pensar plural. Porque é isso, o nazifascismo ele é contra a pluralidade, ele é contra a diversidade. Não à toa a gente vai ter características muito fortes de racismo. A ideia da superioridade desses povos, em especial dos nazistas, quando se comparam com
os judeus. Os judeus, dentro da retórica organicista do regime nazista, eram descritos como ratos, uma peste que corrompia o tecido social alemão e que, portanto, mereciam ser suprimidos, ser eliminados, serem exterminados, de fato. Tá? O racismo é uma tônica muito comum dentro desses regimes. E ele legitima uma prerrogativa expansionista dessas sociedades. Por quê? Uma vez que a sociedade italiana é a descendente do antigo Império Romano, uma vez que a sociedade alemã é formada por povos arianos, os melhores povos, os mais fortes, os mais belos e os mais capazes do mundo, isso significa que eles têm o direito histórico de ocupar espaços que estão sendo ocupados por outros povos para retirar de lá recursos que sejam necessários para a sobrevivência de sua população, já que ela é a melhor. E aí surge uma série de teorias que explicam essa lógica de espaço vital, que em alemão é chamado de Lebensraum, e em italiano é Spazio Vitale. Os japoneses tinham uma lógica também muito parecida com essa, que eles chamavam de esfera de coprosperidade, Essa esfera de coprosperidade era o nome que eles davam à exploração que eles faziam em cima da Coreia e da China. Ora, vejam só, eu sou o melhor povo do mundo, eu tenho o direito de me expandir e ocupar, até utilizar a mão de obra de povos que são menores, que são menos capazes, menos desenvolvidos ou evoluídos que meu povo. É uma lógica extremamente racista. E isso, volta e meia, vem à tônica nos discursos políticos contemporâneos. E uma última característica para a gente fechar é a ideia de corporativismo. Está muito mais ligado ao fascismo italiano, mas também é apresentado em outros modelos fascistas, que é basicamente a ideia de estabelecer corporações na sociedade onde não possam haver divergências e existam lá um controle dentro dessas corporações, um controle forte do Estado. Por exemplo, dentro do grupo de médicos, todos são corporativos, todos defendem os grupos de médicos internamente, os mercadores a mesma coisa, e todos se relacionam a partir dessa ideia de corporativismo com o Estado, geralmente indicando cada corporação algumas figuras políticas para ocupar lugares no parlamento, de acordo com a subserviência que eles prestam ao regime em questão. Então, uma vez que os comerciantes estão associados ao regime de Mussolini, eles vão ter tantas vagas no parlamento para defender os interesses dos comerciantes. A eleição, então, não era feita, não existia basicamente eleição, mas a escolha dos deputados não era feita de forma alguma de acordo com os interesses sociais, não era a votação do indivíduo, mas era a escolha do Estado, dos representantes de cada categoria, de cada corporação da sociedade. Médicos, comerciantes, professores e por aí vai. E a escolha era sempre feita de cima para baixo, então é um governo sempre caracterizado pelo poder, pela ditadura, que ascende sobre o indivíduo e que escolhe ali elementos das corporações para representar indivíduos que muitas vezes não se sentem sequer representados de fato por esses elementos. Professor, onde é que o senhor quer chegar quando o senhor fala dessa... Senhor, né? Onde você quer chegar quando fala dessas características do fascismo e quando diz que a presença do nazifascismo ainda hoje em dia no debate público contemporâneo? Bem, pessoal, o Umberto Eco, que é um pensador que eu admiro bastante, ele escreve até romances muito interessantes, como O Pêndulo de Foucault, O Nome da Rosa, são bem interessantes, bem bacanas, viraram até filme. Mas, além disso, ele é um camarada que é severamente crítico à experiência fascista que a Itália viveu. E ele vai analisar o fascismo pensando nos riscos da retomada, do ressurgimento desse regime em tempos posteriores à queda do Mussolini na Itália.
E ele vai elencar, a partir disso, uma série de características que ele chama de características do fascismo eterno, ou do urfascismo. A ideia do fascismo que permanece para sempre como uma ameaça aos regimes democráticos modernos. Aqui há um memezinho que vai explicar de uma forma meio jocosa, meio mais dinâmica, mais fluida, lúdica, o que é que o Umberto Eco quer dizer com esse fascismo eterno. Umberto Eco vai dizer que são sinais de ameaça da retomada do fascismo esses elementos como um todo, mas principalmente o culto às tradições e às raízes, a ideia de que existe um passado nas nossas sociedades que era melhor do que o presente e que, portanto, deve ser restaurado, doa o que doer, custe o que custar. Isso pode ser o discurso sobre a ditadura militar ou o discurso sobre Make America Great Again. São elementos que estão aí à tona no debate público e que falam de um passado que pretensamente é melhor. A gente sabe que é um passado inventado, é uma retórica sobre um passado que de fato não foi como ele é apresentado agora, mas que são colocados no debate público para legitimar a necessidade de força bruta e total dos governos que estão colocados no nosso presente histórico. Outro elemento característico é o abuso do medo ao diferente. Tudo que é estranho, aqui no meme ele apresenta como os muçulmanos. Tem uma crescente que é o símbolo dos islâmicos. Mas tudo que é diferente é pego por esses regimes de caráter fascista. Não são regimes totalitários, tá? Isso é importante. Eles não têm um controle total sobre a sociedade, pelo menos ainda. Mas eles têm características, que dialogam muito com o fascismo. Então, tudo que é estranho, que é diferente de uma maioria social, é pego por esses camaradas como uma deturpação do tecido social e que, portanto, deve ser combatida. E aí a gente vê discursos em todo o mundo, não é só no Brasil não, no mundo como um todo, da possível instauração de uma ditadura feminista, gaysista. Por quê? Porque o gay, porque a feminista são elementos contestadores do status quo na nossa sociedade e não tem força social para modificar de fato a sociedade, mas podem ser vistos como estranhos e serem combatidos por esses camaradas. E é no combate que esses camaradas ganham o poder deles, que essas pessoas ou esses regimes de caráter fascista vão ganhar o poder deles. Eles são regimes que muito fortemente valorizam mais a ação do que a razão. É mais um regime de ação, de combate o tempo todo, de discussão, de levantamento de crise incessante, do que um governo racional. Eles não apelam para a racionalidade de forma alguma. O apelo deles é sempre para a prática, porque na razão eles não têm como vencer. O discurso deles é sempre um discurso de ódio, de aversão ao diferente, de ódio. Uau, ficou fora, mas vocês entenderam, hein? Então é um pessoal que não vai para o debate, porque no debate esse discurso não se sustenta. É um pessoal que precisa o tempo todo estar colocando uma ameaça constante, é um perigo externo, que quer derrubar o governo, teorias conspiratórias. Cadê teorias conspiratórias? Deixa eu marcar aqui no bingo também. Teorias conspiratórias sobre ameaças ao país que devem ser detidas, seja a ditadura gaysista ou os mexicanos querendo invadir os Estados Unidos, ou a China querendo governar o mundo todo. Tudo teoria da conspiração que não tem uma clareza racional. Você não consegue explicar onde isso está, onde se sustenta, quais são os argumentos, quais são os dados em que se baseia essa explicação. Principalmente porque quando se tem uma discussão baseada em dados, esses governantes se colocam em constante oposição à análise crítica. Distorcem tudo, colocam qualquer coisa que seja avessa ao seu governo como fake news. E mais uma vez, eu não estou falando do governo brasileiro, eu estou falando do mundo de um modo geral.
é uma tônica a nível mundial extremamente preocupante para o mundo como um todo. Ok? Então esse discurso de oposição à notícia, à informação, é porque eles querem sempre o controle da narrativa. E essa narrativa é legitimada por eles. Através de uma exaltação, de uma pretensa vontade popular, eles estão sempre falando em nome do povo, mas nunca representam de fato o povo, certo? É bem curioso. Mas sempre tem aquela coisa, eleito com a maioria do voto do povo, quando na realidade não é. A gente vê que nenhuma democracia hoje em dia, de fato, dá a maioria dos votos a qualquer candidato. A maioria dos votos está sempre em branco ou nulo. É uma tendência das democracias a nível mundial, o descrédito nos políticos. Por conta disso tem essa questão de mitigação da eleição. E além de tudo, esses camaradas estão sempre com um discurso que exalta a liderança. É sempre o líder que é a voz do povo, que fala pelo povo, e tudo que ele diz está certo, ele não pode errar nunca. E quem tiver contrário a ele, ou faz fake news, ou está contra o país, ou qualquer coisa do tipo. Um pessoal que abusa das linguagens repetitivas, tem sempre chavões muito batidos, que são ali reiterados constantemente. Eu estou falando aí do Orbán, estou falando do Erdogan, estou falando do Matteo Salvini na Itália, estou falando do Boris Johnson na Inglaterra e até do Trump nos Estados Unidos. São tônicas desses governos ter uma linguagem repetitiva, uma linguagem combativa o tempo todo. Não é uma linguagem que apela à pacificação social em momento algum. Não se fala em governar para todos os americanos. Se fala em governar para os americanos que votaram no Trump. Se fala em governar para os húngaros que estão apoiando o Orbán. E por aí vai. Então é sectário, é belicoso o tempo todo. Busca sempre uma oposição, uma rejeição a ideias modernas, à ciência. Tudo que for científico é deturpado por eles, é colocado até em descrédito. Tudo que vem das universidades, a universidade passou a ser sinônimo dentro dessas retóricas de balbúrdia, de comunista ou de qualquer coisa do tipo, porque o pensamento crítico numa sociedade moderna está dentro das universidades. As universidades são um espaço para reflexão sobre nossa sociedade e para realização da crítica do a quem doer, seja de direita ou seja de esquerda, aos governos de turno. A universidade tem que ser sempre oposição, porque se ela não está ali para se opor, para pensar e refletir os rumos do país, não existe quem o faça. Então a supressão das universidades no mundo como um todo, o combate ao pensamento crítico universitário é uma tônica de alerta gravíssimo contra a ascensão dos regimes de cunho fascista ou próximos ao fascismo. Além de tudo, tem um grande apelo a classes sociais frustradas, as classes médias que perderam poderes aquisitivos, que estão desempregadas. Isso tudo está dentro da retórica do novo fascismo que se alastra pelo mundo de um modo geral. E sempre há alguém para culpar por esse desemprego em massa, por esse problema da economia. São os mexicanos que estão invadindo os Estados Unidos. Isso é problema do comunismo na Hungria. Isso é o problema dos imigrantes na Inglaterra, na Itália, na Turquia. Há sempre uma retórica a quem culpar. Nunca é um problema relacionado ao governo. Sempre é culpa de um outro. Sempre há essa busca incessante da guerra, do debate, do discurso realmente odioso contra a oposição. E por final, o que é mais cruel, o controle do prazer, o controle da sexualidade e uma repressão à sexualidade coletiva das suas mais diversas formas, tanto no cunho da reprodução, e aí uma série de governos que são anti a legalização do aborto, que é super problemático, uma vez que o aborto é um problema, um debate relacionado à saúde pública, mas eles fazem a contraposição ao aborto a partir de uma perspectiva
religiosa, ou seja, moral, não tem nada a ver com o debate, e também uma repressão a formas de sexualidade que são divergentes da sexualidade padrão. Estou falando aí sobre a homossexualidade propriamente dita. O controle social e a necessidade de encontrar inimigos fazem com que esses grupos políticos que ascendem ao poder estejam sempre se colocando aí para reprimir as diversidades mais claras e mais explícitas na nossa sociedade, que são as diversidades relacionadas ao prazer do corpo, a relação aí da homossexualidade. Tá bom? Não falem nunca homossexualismo, mas homossexualismo é o nome de uma doença, a gente não usa esse termo, porque no início do século XIX se dizia que a homossexualidade era uma doença, o ismo é um sufixo para doença, certo? A gente fala de homossexualidade, idade tem uma característica relacionada à cultura. Massa? Então é um panorama cultural. Colocando isso tudo num grande caldeirão, a gente pode dizer que nossa democracia, a democracia ocidental, está mais do que nunca plenamente ameaçada pela ascensão desses regimes políticos de direita, de extrema direita. A esquerda está desmoralizada a nível mundial, ela praticamente não consegue chegar ao poder, quando consegue faz governos pífios do cunho tanto social como do cunho econômico e realmente não tem uma sustentação, não ameaça nada a esquerda hoje em dia porque não chega ao poder. Mas a extrema-direita, eu falei direita antes, quero retificar, a extrema-direita que está ascendendo ao poder em alguns países é extremamente preocupante para a manutenção das instituições democráticas. E nós, como jovens, mais vocês do que eu, porque eu já estou ficando velho, mas nós como jovens, como pensadores, como articuladores da sociedade, temos que estar sempre atentos e prontos para reivindicar e lutar pelos nossos direitos. Não abram mão da democracia, de forma alguma, porque antes a pior e mais corrompida das democracias do que a melhor e mais limpa das ditaduras. Porque eu tenho certeza que numa democracia, por mais corrompida que ela seja, você vai ter voz, você vai ter direito a falar, você pode fazer oposição. Numa ditadura, não. Você nunca pode ser oposto, você nunca pode ser diferente. Pensem sobre isso. A gente fica aqui por hoje, tá? Reflitam um bocado, façam as atividades, aula pesada, sei, mas a gente tem que trazer as pontes desse debate entre passado e presente e fazer a crítica à nossa sociedade. O dever da história é esse. Tá? Doa quem doer, a gente precisa estar sempre atualizando o debate político e participando. Conhecer a história exige isso de vocês. Porque tem gente que não tem oportunidade de conhecer e vocês têm. Então vocês, por conhecer, são condenados, têm a obrigação a participar, têm a obrigação a discutir e a entender da política contemporânea, sob a pena de, se não o fazem, ser governados por aqueles que têm esse interesse. Por hoje é só. Até a próxima aula, pessoal.